Saudações, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma live Pétalas da Esperança. E vamos à leitura do nosso Evangelho como de praxe, antes de fazer a apresentação do nosso convidado da noite. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sedes perfeitos. Item 3. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem o que desejara que lhe fizesse. Deposita sua fé em Deus e na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, com essa leitura, meus irmãos, convido a todos a fechar seus olhos físicos e levar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos por estar presente em mais uma noite de sexta-feira, começando a ouvir as palavras do Mestre, através hoje do nosso irmão Lucas Amorim, com o tema Jesus e Atualidade. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão, pela disponibilidade de participar em mais uma live Pétalas da Esperança, projeto esse idealizado pelo nosso irmão Ney, da Casa do Consolador Prometido. Hoje, por motivos pessoais, o seu Ney não pôde estar presente, me incumbiu essa missão, e eu estou aqui hoje tentando representar um pouco ele. Muito obrigado, Lucas, pela presença. Perfeito. Muito obrigado, Alex. Obrigado ao seu Ney, sempre incansável trabalhador dessa casa, aos amigos que já estão conosco. Nós ficamos muito felizes pela lembrança do nosso nome, por estar mais uma vez aqui com vocês. Que bom que a gente pode compartilhar um pouco, né, desses momentos, já que esses momentos de pandemia estão passando, mas tem muita coisa que veio para ficar. Eu acho que as lives, elas são algumas dessas coisas que nós ainda vamos ficar mais algum tempo. Então, que bom, fico muito feliz por estar com vocês aqui. Obrigado. Boa reflexão na noite de hoje, Lucas. Agradeço. Obrigado. Queridos amigos, queridas amigas, estou muito feliz de hoje poder estar com vocês nesse momento. Estou radiante de encontrar os amigos do Consolador Prometido de novo. Que bom que vocês não esquecem, né, de nós em nenhum momento, porque a gente com certeza não esquece de cada um de vocês, né? Pena que nós não hoje podemos estar aí pertinho, nessa casinha tão aconchegante, e abraçar a cada um de vocês, mas estamos mais perto do que longe desse dia retornar. Então vamos aproveitar ao máximo esses momentos de reflexão, para que a gente possa, né, sair dessas noites, desses momentos, muito melhor do que aqui chegamos. Tomara que a gente possa aqui ter momentos de reflexão oportunos, né? E nesse momento, nesse dia em que nós nos encontramos para conversar, nós estávamos recordando e relembrando de Jesus. Uma vez que nós já estamos no dia 19 de novembro de 2021 e já estamos mais próximo do Natal do que distante.
nas proximidades natalinas, sempre nos faz mais forte o nome de Jesus. Nós lembramos com mais intensidade de Jesus quando esse momento chega. E é natural que o nascimento do Mestre venha a ser tão presente em nossas vidas agora. É óbvio que nós desejávamos que todo mundo lembrasse de Jesus todos os dias. É claro que nem sempre ele está assim tão próximo da nossa mente, mas temos a certeza de que ele é um trabalhador incansável e que não esquece de nenhum de nós. Mas quando chega o momento do seu nascimento, nós sempre recordamos dele com mais intensidade. E eu tenho certeza que ele se alegra muito. E como é bom falar de Jesus em todos os momentos da vida, é claro, mas nas proximidades do dia 25 de dezembro, que nós aqui consagramos como seu nascimento, é que até hoje nós temos algumas dúvidas se realmente for esse dia, mas isso é detalhe, isso não importa. O que importa é que Jesus seja lembrado a todo momento. E falar de Jesus é falar de suas histórias. Falar de Jesus é também falar da sua natureza, é falar do seu amor, é falar daquele carinho imenso que o Mestre tinha. E das passagens que nós podemos citar de Jesus, talvez aquelas contidas no Evangelho, muitas vocês já conhecem. Por isso mesmo que eu sempre me apego muito nas obras de Humberto de Campos, nas obras que Irmão X escreveu, nas obras que ele ditou a Chico Xavier, de uma forma extremamente jornalística, como eu posso dizer, observando os bastidores, aqueles bastidores que não foram parar nos evangelhos muitas das vezes. Um livro muito especial que eu sempre sugiro para os companheiros terem em casa é este livro aqui, chamado No Roteiro de Jesus, que foi organizado por Gerson Simões Monteiro. Ele é um livro que Gerson Simões Monteiro, pela editora da Federação Espírita Brasileira, resolveu pensar em todas as obras de Humberto de Campos ditadas a Chico Xavier, quais são aquelas que ele conta histórias de Jesus. Por esse motivo, ele compilou todas aqui dentro. Todas as histórias que falam sobre Jesus estão aqui. Por isso é um roteiro, porque fala justamente sobre Jesus em todos os momentos, antes, durante e depois da sua história. E no capítulo 26 do Roteiro de Jesus, um fragmento que Gerson pinça lá da obra Lázaro Redivivo, que fora citada por Humberto de Campos para Chico Xavier, ele nos fala e nos conta uma história muito interessante. E as histórias que envolvem Jesus, naturalmente, são histórias atemporais. São histórias que não ficam no passado, que não precisam ser esquecidas. São histórias que, com certeza, nos trazem, hoje em dia, muitas recordações e muitos ensinamentos. Essa história do capítulo 26 ela é muito interessante, porque ela nos conta, em mais uma oportunidade, situações em que nós podemos nos encaixar. Para que eu não deixe vocês muito curiosos, Chico Xavier recebe de Humberto de Campos a história que, no capítulo 26, chama-se Retirou-se Ele Só. E esse título já nos chama a atenção. Esse título ele já nos puxa para que nós possamos compreender o que Jesus quer nos dizer aí. E nos conta Humberto de Campos, na sua emoção, mais ou menos assim. Que Jesus, numa tarde qualquer, como a tarde que se fez hoje, nessa sexta-feira, 19 de novembro, estava num momento de extrema reflexão sobre o caminhar da humanidade e sobre a população, principalmente, a qual ele vivenciava aquele tempo. E um pouco da população daquele tempo, Jesus, pela sua experiência e pela profundidade que aquele espírito tinha, conseguia também olhar lá para frente para conseguir observar como hoje nós estaríamos. E Jesus, naquela oportunidade, estando junto dos seus seguidores, muitos seguidores curiosos para saber quem era Jesus, afinal de contas, alguns dos seus discípulos que eram realmente seguidores do Mestre, outros que estavam ali mais pela conveniência de estar com Jesus, esperando que ele fizesse algo,
outros que achavam Jesus um popstar, e por ele ter passagem em meio a tantas pessoas, gostariam de tirar alguma benesse, alguma casquinha. Eram tantas pessoas que rodeavam Jesus nas cidades onde ele passava, que ele já não mais conseguia contabilizar o número. E nesta passagem, nesse dia em especial, nessa tarde, uma tarde bastante quente, naquele local bastante árido, Jesus estava extremamente reflexivo quando, junto aos demais companheiros, membros daquela caminhada, passa a contar algumas histórias para ensinar o seu povo, para que eles possam aprender através das parábolas. E em determinado momento, quando estão conversando, se posta ao lado da plateia alguns senadores romanos. Esses senadores romanos, muito bem trajados, muito bem vestidos, chegam para ouvir o que Jesus falava, e logo após a fala de Jesus, eles também aproveitam o ensejo em que Jesus reunia muitas pessoas para que eles também dessem comunicados para a população. Afinal de contas, Jesus reunia mais pessoas do que o próprio governo de Roma. Um chamamento de Jesus era, na verdade, um chamamento quase que de hoje em dia um atleta famoso, um artista global, que chamava as pessoas com muito mais intensidade do que os governantes. E hoje talvez isso também acontecesse. Então aqueles senadores romanos aproveitam a oportunidade para falar com o povo. E ao darem as suas notícias, ao darem as suas colocações, o povo se mostra extremamente solícito. O povo se mostra de coração aberto para ouvir as sugestões dos senadores. Eles colocam todas aquelas sugestões, os comunicados necessários, aquilo que o momento era oportuno, e todos aqueles parecem ter corações extremamente abertos para as sugestões daqueles senadores. Ao final, os senadores se retiram, começam a caminhar embora, e Jesus observa que aquela população que no momento da presença dos senadores, dos governantes romanos, estavam recebendo tudo de bom grado, começam a criticar um a um daqueles que estavam ali postados. Aquilo que não tinham coragem de fazer na frente, o colocam depois que eles viram. Começam a denominá-los de todas as formas, e Jesus pacientemente ouve e prossegue as suas histórias. Ao final de mais uma história, ele vê que chegam algumas outras pessoas próximas, membros do Sinédrio, membros daquela comissão julgadora da época, e que também aproveitam o momento de Jesus estar com o povo para conversar com eles. E começam aos poucos a conversar com todos aqueles que estavam colocados, e todos parecem recepcioná-los de bom grado, como se fossem todos adeptos daquela filosofia. Ao final da explicação, ao final da colocação daqueles companheiros, eles voltam a criticar aqueles companheiros que estavam do lado. E utilizam aquele momento, longos minutos, para falar todos os tipos de bobagens, de situações, e muitas vezes pessoais daqueles amigos. Jesus vê pacientemente tudo aquilo e prossegue mais uma vez as suas histórias. E num terceiro momento, se colocam postados, depois dos senadores e dos membros do Sinédrio, soldados do exército romano, que chegam naquele momento para averiguar como estavam se portando todos, como estava a fala de Jesus e sobre o que ele falava. E naquele momento, enquanto a mando de César eles estavam ali, começam também a fazer um discurso logo depois de interromper a fala de Jesus. E todos naquele momento são receptivos. Todos naquele momento ouvem aqueles senhores, aqueles homens, elogiam, batem palma, como se estivessem naquele momento sendo extremamente concordantes com aquilo tudo. Ao aqueles companheiros se virarem para ir embora, eles fazem pela terceira vez a mesma coisa. Começam a falar, a criticar, a colocar para fora talvez aquela catarse de situações ruins sobre aqueles que ali estavam. Muitos de cunho extremamente pessoal, falando da família daqueles e aquilo que ouviram falar sobre os soldados. Jesus pacientemente olha,
e finaliza a sua história. Depois de longas pausas, ele consegue encerrar aquele momento. E aquele momento para ele tinha sido de muita reflexão, principalmente para si, do que para o povo. Porque o povo, naquele momento, estava mais interessado em criticar aqueles que haviam saído do que ouvir o que Jesus falava. Estava mais interessado em falar sobre os membros do Sinédrio, os senadores e os soldados, do que prestar atenção no que Jesus tinha falado, prestar atenção naquilo que ele tentava exemplificar. Por esse motivo, eles passam mais de hora depois das explicações de Jesus, sentados naquele fim de tarde, falando sobre aqueles homens que tinham passado por ali. Cada um tinha uma história para contar sobre eles, algumas fofocas, e aquilo se espraiava longamente. E Jesus, sentado na sua pedra de estimação, começava a pensar longe como seria bom se aquelas pessoas os utilizassem daquele tempo, utilizassem daquela forma, para que eles pudessem prestar atenção nos ensinamentos dele. Porque, afinal de contas, ele tinha muitas histórias para contar que poderiam ser úteis para eles, para que eles pudessem fazer depois daquilo outros, aquilo que se aproveitasse dos seus ensinamentos. Ele ficava longamente pensando, enquanto os seus próprios discípulos também participavam daquela rodela de fofoca que se dava no momento. E aquilo se atribuía muito longo. E às vezes Jesus se pegava pensando dessa forma, e quando chegava o fim de tarde, alguns deles começavam a interrogar Jesus depois das suas conversas. Em certo momento, um deles se levanta e diz: Jesus, por que nós não tomamos o poder? Esses homens que vieram aqui, todos são homens podres, Jesus. Por que nós não tomamos o poder? Por que nós não pegamos nas armas, Jesus? Nós somos muitos, nós somos vários. Olha a quantidade de pessoas que nós temos. Com a tua liderança, Jesus, vamos à revolução de arma em punho, nós tiraremos todos eles, eu tenho certeza. E Jesus observava pacientemente aquele companheiro. Em outro momento, uma mulher levanta, já de meia idade, e diz: Jesus, o meu marido não ganha suficientemente bem para que eu viva assim como os romanos vivem. E eu gostaria, Jesus, de poder usufruir daquilo que eles também usufruem. Então, eu também concordo, Jesus, que nós possamos fazer alguma coisa, porque afinal de contas, o que está posto não dá. Nós não vamos conseguir aguentar mais isso. Vamos para frente, vamos juntos fazer algo. Estamos com vontade da revolução. E um terceiro, um pouco mais jovem, se levanta e aproveita para aditivar o coro daqueles companheiros, dizendo: eu também não aguento mais. Isso é uma barbaridade. O que César está fazendo? Estes romanos, senadores, sinédrio, somos todos contra esses companheiros e nós não mais aceitaremos isso tudo. E aquele discurso durou mais de hora e a noite foi caindo, as estrelas junto com a lua foram brilhando aonde Jesus estava, e Jesus pacientemente ouvia tudo aquilo que as pessoas tinham para falar. Mas ele também observava que nenhuma daquelas pessoas tinha prestado atenção na história que ele tinha contado. Nenhuma delas que estava colocada ali estava naquele momento interessada em tirar proveito daquilo que Jesus tinha para dar. E, por este motivo, as horas passavam e Jesus refletia. Depois de algum tempo, Jesus, de muito refletir, ouve no calar da noite algumas pessoas dizerem: Senhor, nós estamos com fome, nossa barriga está vazia e nós precisamos comer. E Jesus pacientemente olha para algumas pessoas que reclamavam de fome e diz muito bem. É uma pena que este tempo que nós estamos aqui utilizando, nós não estamos aproveitando para aproveitar também do pão espiritual. Nós estamos aproveitando para outras situações não tão positivas. Eu, na verdade, tinha o pão dos céus para dar a vocês. Mas se vocês têm fome, eu também darei
o pão da carne. Ele tira um pouco dos pães da cesta que tinha, reparte em um a um e dá para aquelas pessoas que ali estavam. As pessoas comem e algumas, extremamente satisfeitas, batem na barriga dizendo: ai, agora sim, agora eu estou satisfeito. Jesus, longamente, depois de observar aquelas afirmações, se levanta da pedra, olha para todos, pede licença e retira-se ele só. E essa passagem de Humberto de Campos, que Jesus retira-se ele só, vem nos deixar uma dúvida, vem nos deixar uma pulga atrás da orelha. Porque, afinal de contas, essa passagem ela fala muito de nós. Essa passagem fala um pouco de cada um de nós que aqui está. E neste momento em que nós vivemos da nossa vida, neste momento em que a humanidade está passando e que nós não terminamos ainda, que é, afinal de contas, a pandemia, o coronavírus que está aí colocado, num certo momento, quando tudo começou, imaginávamos nós que estaríamos tão logo 2021 chegasse num novo normal. Cada um de nós seria mais fraterno, cada um de nós seria mais carinhoso, mais amável, olharia para a família de um outro jeito, estaríamos sorridentes a cada dia, porque era um momento chegado de reflexão. Mas nós já estamos quase em 2022 e muitos de nós estamos fazendo aquilo que a turba, que a população fazia enquanto Jesus falava. Estamos muito mais preocupados com o exterior, com o material, do que com aquilo que Jesus tem para nos dar. Com os ensinamentos do Evangelho do Mestre, com aquilo que é exemplificado para que nós possamos ter uma vida mais tranquila e serena. Cada um de nós, muitas vezes, é pego nos seus pontos mais fracos. Nota-se, muitas vezes, como Jesus já nos dizia, que a boca sempre fala do que está cheio o coração. Por esse motivo, em muitas oportunidades, notem vocês, quando vocês vão conversar com alguma pessoa, com um amigo, um parente, um vizinho, com qualquer outra pessoa, até mesmo um desconhecido, na parada de ônibus, na fila do mercado, onde quer que seja, nós observamos o desejo e as principais pautas que as pessoas querem abordar, porque o coração está cheio daquilo. Muitas vezes, e na maioria delas, sem medo de errar, posso dizer, pautas de extrema tragédia ou de falta de positividade. É um momento de falar com as outras pessoas sobre aquilo que não está bom, sobre aquilo que não deseja que mais aconteça, naturalmente falando mal ou aproveitando para colocar o seu ponto de vista estratégico e muitas vezes difícil para aquela pessoa que está ali, sem saber o sofrimento que ela passa, sem saber qual é também a sua opinião. E muitas vezes colocando para fora a sua raiva, o seu rancor, as suas dificuldades, exalando isto tudo que o coração coloca para fora da boca. E muitas dessas oportunidades nós poderíamos aproveitar para ser exemplos de resignação junto a esses companheiros. Era justamente o que Jesus nos pedia. Por isso sai ele só. Porque ele sabia que quando ele se ausentasse, afinal de contas, a população faria a mesma coisa que fez com aqueles 3 homens que apareceram. Ao virar as costas, eles aproveitariam para falar bastante de Jesus e, muito possivelmente, aquilo que ele não desejaria ouvir. E é justamente o que muitos de nós faz na atualidade. Aproveitamos e colocamos para fora aquilo que nós temos dentro de nós que não está bem resolvido. Muitas vezes são os espinhos da rosa que nós poderíamos cultivar. Nós, nestes momentos, acabamos realizando quase que uma espera de um Salvador. Esperamos que haja dentro de nós
entre o nosso povo, entre a nossa história, alguém que nos salve, afinal de contas. Que era justamente o que nós esperávamos de Jesus há mais de 2000 anos. Nessa forma de que o Messias poderia ser aquele revolucionário que iria tirar as pessoas do poder para que nós pudéssemos, afinal de contas, ter uma vida melhor. Para que nós pudéssemos aproveitar outras benesses. Para que nós pudéssemos ter, afinal de contas, dias mais tranquilos como imaginávamos. E Jesus, na verdade, nos mostrava que nós sim podíamos ter vida melhor, que nós podíamos ter momentos mais aprazíveis, que a nossa vida não precisava ser tão difícil. Se nós observássemos realmente aquilo que ele tinha para contar, aquilo que ele tinha para nos trazer. Se nós aproveitássemos 1% daquilo que Jesus nos exemplificava, nós talvez não estaríamos em situação tão difícil. E é justamente o que muitas vezes nós fazemos. Aguardamos que um santo salvador nos chegue no cavalo branco, e nós já temos, talvez, mais do que a minha idade, de mensagens extraordinárias que nos chegam, nos dizendo que vai surgir alguém que vai solucionar os nossos problemas. E agora, com a vinda da pandemia, alguns até acreditam que Jesus realmente vai voltar na atualidade. Que Jesus regressará em corpo e alma, que descerá dos céus tocando junto dos anjos os clarins, e chegará para dividir o joio do trigo, os bons dos ruins, aqueles que serão salvos ou não. Muitos de nós, infelizmente, acreditam que justamente é esse Jesus que retornará. Mas se Jesus jamais foi, se o seu ensinamento sempre esteve junto conosco, se a sua fala sempre foi para a eternidade, e quando ele nos fala tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e estarei convosco até o fim dos séculos. Eu tenho a certeza que Jesus não mentiria nessa hora derradeira como assim nunca fez. E por isso nunca foi embora. Está conosco nesse momento agora enquanto conversamos. E neste momento enquanto conversamos, muitos de nós está preocupado com o que vai jantar. Muitos de nós está preocupado com o externo. Muitos de nós está aproveitando para desejar algo de mal a outro, para fazer uma fofoca, para falar algo que não devia. Muitos de nós não está nada aproveitando. E nós acreditamos que num simples gole d'água nós receberemos tudo que a espiritualidade tem para nos dar. Mas de nada adianta a água fluidificada se a nossa mente não está aberta para receber o que os espíritos nos emanam. Se nós não conseguimos ficar 10 minutos ouvindo uma mensagem espírita do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Se nós não conseguimos sequer ouvir 5 minutos de áudio de uma pessoa que nos manda no WhatsApp, nos elogiando, dizendo como eu gosto de você, como eu amo você. Ou uma pessoa que nos manda um áudio de 2 minutos nos dizendo eu preciso da tua ajuda, por favor, me ouça porque eu necessito. Nós não conseguimos mais. A nossa paciência é cada vez mais curta. O nosso tempo parece cada vez mais curto. E nós precisamos correr para que nós possamos nos livrar de tudo, para que a gente não tenha nada para fazer e fique apenas olhando para o nada. Era justamente o que Jesus desejava. Que nós dessemos pelo menos um pouquinho de atenção às suas histórias. Que nós pelo menos prestássemos um pouquinho de atenção para verificar aonde ele queria chegar. E Jesus já tinha nos dito, há mais de 2000 anos, quando nós desejávamos a revolução, ele já tinha nos dado o segredo, a chave da revolução, que não era física, era interior. Ela era espiritual, a revolução que Jesus nos trouxe era muito mais forte que a revolução física. Mas nós esquecemos de tudo isso e há mais de 2000 anos prosseguimos repetindo aquilo que os companheiros fizeram. Loucos de fome, assim como aqueles que lá estavam. Desejosos que Jesus resolvesse para eles, para que eles não precisassem se esforçar.
somos nós que aqui estamos. Assim como aquela mulher que encontra Jesus quando está olhando o pôr do sol e a mulher se aproxima do jovem Nazareno e diz: Nazareno, como tu és belo, Nazareno. Tu tens a cor do sol, o bronze na tua pele, o cabelo repartido ao meio que passa dos ombros e o teu olhar compassivo, olhando sereno, noto que tu és estrangeiro e muito possivelmente nazareno. Ah, Nazareno, eu gostaria de te convidar para que tu possas ir à minha casa, para que tu possas se banhar comigo nessa noite, Nazareno. Tu gostarias? Ele olha para a companheira, olha para o céu, já naquela cor laranja do fim de tarde, e diz: Ah, minha amiga, hoje eu não posso. Ela diz: Ah, Nazareno, tu não compreendes. Hoje é meu aniversário e eu gostaria imensamente de estar contigo nessa noite. Eu serei o presente para ti. Eu poderei lhe banhar. E com meus longos e negros cabelos eu poderei enxugar o teu corpo esguio. Ah, Nazareno, o teu olhar me diz que tu também queres. Então que me diz, tu vens à minha casa hoje? Ele sorri, olha para a companheira e diz: Minha amiga, hoje, infelizmente, eu não posso. E na terceira tentativa, um tanto mais incomodada, ela diz: Eu já sei, eu poderei levar uma das minhas escravas junto, e tu, Nazareno, aproveitará de nós duas. Neste momento, nesta noite estrelada, eu tenho certeza, Nazareno, que nós poderemos bailar, dançar para ti. E tu poderás ceiar conosco nessa noite e só acordará amanhã de manhã e podes ir embora, não pagará nada. É o meu presente para ti, Nazareno, porque tu é o homem mais belo que eu já vi. Nazareno, tu vens? Ele olha novamente para a companheira, olha para o céu e diz: Infelizmente hoje, minha amiga, eu não posso. Ela vira as costas, aquele longo cabelo bate a sua veste e ela se vai. Os anos passam e ele nunca mais tinha ouvido falar daquela companheira, assim como ela também nunca mais tinha visto Jesus. Depois de algum tempo, quando retorna àquele mesmo lugar, no Vale do Cedron, olhando de novo para aquela população que agora já lhe conhecia fortemente, contando suas histórias, falando do evangelho do amor ao próximo, é o momento em que uma senhora chega ao seu lado e diz: Nazareno, eu gostaria de falar contigo e lhe fazer um pedido rápido. Ele se ausenta rapidamente, dá o ouvido e ela conta no seu ouvido um segredo e aponta na direção do mar. Jesus pede licença para todos e caminha. Chegando próximo àquela beira de mar, numa pequena gruta que havia se formado com o tempo, ela aponta e diz: É ali, Senhor. Entre, porque é ali. Ele entra, tastavilhando naquele escuro, o local extremamente úmido e um cheiro de podre que vem do fundo. Ele vê uma pequena lamparina que vem a se acender e a se apagar. E quando ele chega próximo, vê que naquela pedra em forma de cama havia um corpo semi-morto. Ele toca naquele corpo e a pessoa geme pelas dores que tem na pele. E ao verificar que alguém geme, ele diz: Sou eu que retorno. E aquela pessoa, como se estivesse numa sobrevida, diz: Nazareno, Nazareno belo, quanto tempo te esperei, Nazareno. Depois daquele dia, eu acendi uma pequena lâmpada na frente da minha casa. Colocava óleo para que o fogo não se acabasse, porque eu imaginava que tu poderia se guiar na noite escura e chegar na frente da minha casa, e eu observava na janela todos os rostos que passavam, nenhum mais belo do que o teu. E tu nunca veio, Nazareno. Eu tanto te aguardei. Eu tanto te aguardei, Nazareno, porque eu nunca senti isso por ninguém, que é o amor.
Por que tu não veio, Nazareno? Eu não tenho mais nada. Eu não posso mais te dar prazer, eu não posso mais te dar perfumes, eu não posso mais te dar banho. Agora, Nazareno, olha o que os homens me fizeram. Eu sou toda podridão. Jesus ergue um sorriso largo, pega a companheira no colo e vai saindo da gruta pequena. Quando ele sai, naquele fim de tarde, o sol estava indo embora. Ela, que há muito tempo já não via o sol, coloca a mão na frente e diz: Não, Nazareno, não me olhe assim. Eu estou muito feia, não sou mais aquela mulher bela, Nazareno, não faça assim. Ele, com aquele olhar tranquilo e sereno, vai até próximo da água, provavelmente pegando as energias daquele momento, olha para o fim de tarde e diz: Eu venho, porque eu te prometi que aquele dia eu não podia, mas que um dia que estava próximo eu iria te visitar. Hoje é esse dia e eu venho te visitar, porque eu também muito te amo. Então adormeça, minha filha, e regressa agora para a vida verdadeira. E ela retorna nos braços daquele homem, assim como nós, doentes da alma, que até hoje aguardamos a volta de Jesus, para que nós possamos dizer para ele: Vem, Nazareno, nos visita. Tu vens hoje, tu vens estar conosco. Ele já está aqui. Não aguardemos ele retornar em corpo e carne, porque ele está aqui e muitas vezes nós cruzamos com ele na frente da nossa casa e nós esquecemos de lhe dar bom dia. Obrigado, Nazareno. Eu também muito te amo. Muito obrigado aos amigos do Consolador Prometido. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa noite. Beijos e abraços a todos. Se Deus quiser, ano que vem estarei presencialmente com vocês. Muito obrigado, Lucas, pelas palavras, pela reflexão. Muito obrigado a todos os ouvintes. E até a próxima sexta, no mesmo horário, às 19h20.